Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite! Vamos hoje avançar um pouco, né? Enquanto não chega a chuva, porque às vezes ela é uma doçura, mas fica um barulhinho assim. Eu acho delicioso, mas quem escuta pode achar que fica um pouco assim difícil, né? De dar conta da audição, do entendimento das palavras. Hoje a gente estuda mais uma vez Há muitas moradas na casa de meu pai. E Santo Agostinho nos fala no item 19 de progressão dos mundos. Ele diz: o progresso é uma das leis da natureza. Progresso aqui tem o sentido de evolução. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, a lei do progresso ou da evolução, pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Aí vamos saltar um pouco e ele diz: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem, também os mundos que eles habitam progridem. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de convivência humana, porque nada fica estacionário na natureza. A Terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje e atingirá sobre esses dois aspectos, o material e o moral, um grau mais avançado. Chegou o período de transformação da humanidade e os homens também evoluirão para fazerem que esse progresso se efetive. Vamos agora estudar um caso que há muito tempo a gente leu. Ele exige que a gente percorra com uma certa agilidade, porque é muito texto. É uma história que me encanta. Tem alguma coisa nessa história que é encantadora. É o texto de Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na parte dos espíritos felizes, sobre a viúva Foulon, que tinha o nome de Wallis, quando ela era solteira. Vamos ver o que seria de encantador. Eu acho que a força de luta dela é imensa. E a esposa de Kardec era muito amiga dela. Quando ela desencarna, a esposa de Kardec fica assim, meio, acho que surpreendido, abalada, e ela que no relato dela, que ela vai dar a entrevista que Kardec sempre pegava, não é? Kardec evocava o espírito vinha e aquela entrevista esclarecia. Ele trazia gente de toda parte do mundo, ele chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Essa, vamos dizer, esta forma de regulatória, vamos dizer, um parâmetro de pesquisa, não é? Então, aqui é o caso da gente estudar hoje para ter uma ideia como é bonito o fato de você viver um certo sofrimento, ela viveu, mas uma vida rica e pujante de amor, e quando desencarna, vai para um lugar lindo, fica numa situação tão bonita que ela não consegue nem. Ela diz que tem dificuldade de responder as perguntas só por isso, porque está extasiada, está louca de felicidades,
no que ela está vivendo, encontrando do mundo que ela está, e com ela mesma ela também está feliz. Então, a gente vai ver que ela era uma pessoa que era amadora no começo. Ela fazia miniaturas, trabalhava como artista plástica, não é? Hoje a gente chama artes visuais, mas está sempre junto essa coisa do trabalho com as mãos, a visualidade e o plástico que veio com o tempo. Então, ela era miniaturista, fazia aquelas miniaturinhas lindas e fazia no começo como amadora, quer dizer, não era para viver. E depois que a vida dela complicou, eles não entram em detalhes, mas deve ter sido muito difícil. Ela passou a viver disso para sobreviver. Ela fez da sua arte proveitosa fonte de receita. Aqui diz o texto. Aí, logo em seguida vem um comentário. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha domínio, era ela, sem dúvida, Wallis, né? Ou a viúva Foulon. Talvez jamais o sentimento de abnegação fosse tão longe, numa pessoa como eu vira nela. Sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde, o que fosse por interesses dos outros a quem ela poderia ser útil. Sua vida foi uma série de dedicações. Assim como desde a juventude viveu rudes e cruéis provas. Um longo rosário de rudes e cruéis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais faliram. Reveses da fortuna só lhe deixaram o talento como artista como único recurso. Foi com os pincéis, dando lições de arte ou fazendo retratos, que ela educou uma numerosa família e assegurou honrosa posição a todos os seus filhos. É preciso ter conhecido sua vida íntima para saber tudo o que suportou de fadigas e privações, todas as dificuldades contra as quais teve de lutar para atingir seu objetivo. E sua vista, em dado ponto, fatigada pelo trabalho cativante da miniatura, extinguiu-se dia a dia e, em certo tempo, a cegueira avançou. Quando ela conheceu a doutrina, seu mundo mudou. Foi como se um rastro de luz penetrasse os recantos mais duros ou mais difíceis do seu coração. Estudou com ardor o Espiritismo, ao mesmo tempo que, com esta lucidez de espírito que lhe caracterizara, uma justeza de apreciação que era peculiar à sua inteligência, passou a compreender sua vida à luz desta revelação, o que lhe deu uma fé inabalável no futuro e uma compreensão da nulidade das coisas terrenas. Quer dizer, de não brigar tanto, às vezes, por uma coisa irrisória, uma coisa que não tem sentido. Sua morte foi digna de sua vida. E aqui o Kardec se derrama em elogios. Ela disse, aí então ele vai fazer a pergunta, né? Quer dizer, as perguntas, que é a evocação. Cadê, meu Deus, a evocação? Pronto. Cara senhorita Foulon, eu acho tão bonito o nome, Wallis, vai chamar de Wallis. Wallis, mas ele sempre bota senhorita Foulon, viúva Foulon, entre parênteses. Wallis, nome de solteira. Cara senhorita Foulon, estou muito contente com a comunicação que deste outro dia e com a promessa de continuar nossas conversas. Reconheci-vos perfeitamente na comunicação. Ali faláveis de coisas ignoradas do médium e que não podiam vir senão de vós. Quer dizer, ele disse, você dizia coisas que eu ignorava
mas que dentro do seu tipo de personalidade, essas coisas que você disse não podiam vir de outra pessoa, senão de você. Sua linguagem afetuosa e respeitosa era bem a de vossa alma amorosa. Mas, olha a sutileza de Kardec, mas há em vossa linguagem uma segurança, um aprumo, uma firmeza que eu não conhecia em vossa vida. Sabeis que a esse respeito eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Ele, pelo que eu entendi aqui, ele achou olha, com uma linguagem, com uma segurança, aprumo e firmeza. Quer dizer, ela devia ser uma pessoa que as pessoas, em uma linguagem aqui nordestina, enrolavam ou levavam na flauta, e ela, talvez, de tanto sofrer, tivesse alguma insegurança que passava muito rápido para as pessoas. E ele sabia, Kardec, da grandeza, da firmeza dela, mas ela às vezes passava essa insegurança, um excesso de simplicidade, talvez diferente do aprumo, né? E não era tão firme, e a insegurança dela ele não entra em detalhes, mas ele chegou a falar com ela, certamente dizendo, você não precisa ser assim, você é uma pessoa grandiosa. Aí ela disse, é verdade isso que você diz, com Kardec. Mas, porém, ela diz, desde que me vi gravemente doente, recobrei a firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e vicissitudes que, por vezes, me tinham tornado medrosa quando encarnada. Disse de mim para mim, tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e antevê pelo pensamento a senda luminosa que tua alma deve seguir ao deixar o corpo e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes, onde viverás de agora em diante. Dir-me-eis, quer dizer, você pode dizer que isto era um tanto presunçoso da minha parte, contar com a felicidade perfeita, com uma felicidade imensa ao deixar a terra. Mas eu tinha sofrido tanto que eu achava devia ter expiado, quer dizer, saudado minhas faltas, não é? Com relação aos outros, não é? A quem eu talvez devesse, eu sofri tanto que eu talvez tivesse feito isso com relação a esta existência e às outras precedentes. Esta intuição de que o meu sofrimento havia me modificado e que isso me tornara outra, não é? É como se ela dissesse assim. E por isso eu tinha a intuição de que seria bem feliz depois daquela vida. Essa intuição não me havia enganado. Foi ela que me deu coragem, calma e firmeza nos últimos instantes. Esta firmeza naturalmente aumentou quando vi, depois de morta, a realização das minhas esperanças. Ela era uma pessoa insegura, o quadro é esse. Kardec chegou a chamar a atenção dela, eles eram muito amigos dela, certamente da família. Kardec e a esposa, a gente vai ver depois. Aí ele disse que ela mudou assim, na segurança, na firmeza, não é? E ela explicou, mas eu era insegura pelo tanto de sofrimento que eu vivia. E quando foi na hora precisa, no fim da vida, eu achei que tinha me esforçado, que tinha saudado. A linguagem é dívida, não é? Mas tem um contexto assim de aprendizagem, né? Eu tinha aprendido o que tinha que aprender, não só desta vida, mas daquilo que eu carregava das outras. Aí ele diz... E ele vai pedir que ela descreva a passagem, e isso daqui não é tão rico quanto as outras coisas. Que ela vai dizer que foi no minuto que a alma dela despertou, não é?
e que, quando viu, se encontrava em um mundo feliz, um mundo superior, um mundo em que ela se sentia feliz, e diz assim, no qual a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corporais que suportei e às vicissitudes ou dificuldades, não é, da vida terrena, mas não a indolência, a falta de trabalho do espírito, porque a atividade do espírito é sempre um prazer. Aí ela diz que ficou um tempo meio desfalecida entre irmãos que ela não conhecia, mas eles lhe dispensaram muita atenção, mostraram-lhe um ponto do espaço que parecia uma estrela brilhante e disseram para ela, é para lá que vais conosco, não pertences mais à terra. Então recobrei a memória. Apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade, subimos, à proporção que a estrela crescia. Era um mundo feliz, um mundo superior. Aí ela diz, no qual vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Ela diz, mas não um repouso sem trabalho, mas vamos dizer, a saída daquelas fadigas, daquele cerco, né, de vicissitudes, quer dizer, de dificuldades imensas que ela vivera. Deixastes definitivamente a terra? Deixo aqui muitos seres que me são caros, para abandoná-la definitivamente. A ela voltarei, mas como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Aliás, sabeis perfeitamente que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estão nos mundos superiores venham visitar a Terra e trabalhar nela. Aí ele diz assim, Kardec, mas será que a posição em que estáis, quer dizer, uma posição de felicidade no mundo muito feliz, né? Aqui são espíritos felizes, porque tem um conjunto de tipos de espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos criminosos, espíritos suicidas. Esse primeiro grupo é de espíritos felizes. A gente vai mostrar, vai ler um pouco, eles nunca falam tanto do que fizeram, mas a gente pode ver que são pessoas que fizeram um certo esforço de superação, passando a ver aquilo que parecia tão grave em termos de dor, de sofrimento, como uma experiência que elas iam dando conta e sempre com uma dedicação aos outros. Isso é muito importante. Ou uma dedicação ao trabalho também, o que não deixa de ser algo coletivo também. E aqui ele diz, parece que essa posição implícito de felicidade em que estáis pode enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui. Ela disse, não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. Aqui é uma coisa alentadora. A gente pode ficar mais próximo de espíritos evoluídos, estando na Terra mesmo, do que daqueles que estão em torno da Terra, gravitando na sua inferioridade. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. São o laço que cimenta a união das almas ligadas entre si, laços persistentes, apesar da distância e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Aí ele vai vai perguntar da ideia que ela faz do trabalho dele como espírita, e tem uma hora que ela fala, inclusive, que ele quase ia junto dela, porque ele está doente. De fato, ele vai desencarnar, não é? Mesmo ela aqui sendo bastante positiva, achando que ele ia dar conta. Aí ela diz que, por fim, morria há somente 4 dias. Ainda estou sob o efeito do deslumbramento que me rodeia. Ela pede desculpa não poder concentrar tanto para dizer as coisas a Kardec sobre a missão dele. Só diz que acha que ele vai conseguir o que ele deseja e que é o trabalho dele, que é a missão dele.
mas ela disse, há somente 4 dias que estou aqui e eu estou num deslumbramento que não compreendeis, meu amigo, como é deslumbrante este mundo. Não consigo expressar as novas sensações que experimento. Tive que violentar-me para subtrair-me da fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas que admiro aqui. Não posso senão bendizer a Deus em suas obras. Mas isso passará. Os espíritos dizem que logo mais estarei acostumada com todas estas belezas, magnificências, e então poderei, com lucidez de espírito, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre pelo Espiritismo. Ela diz isso para Kardec. Aí ele fica feliz, porque ela está, na verdade, respondendo tudo, não é? Ela disse que ele tivesse cuidado com a saúde. De fato, ele vai ser complicado, né? Ele vai desencarnar breve. Então, aqui ela escreve para os filhos. Aí ele faz uma longa fala, que, na verdade, ele diz que é como se eles não fossem tão bons para ela. Ela confirma que, como ela ficou pela idade, pela enfermidade, numa pequena cidade do sul, ela não tinha a seu lado senão uma parte da família. A maioria dos filhos, dos amigos, estava longe e havia obstáculos materiais que se opunham a que ela os pudesse ver frequentemente, quanto desejava. O grande afastamento tornava até uma carta ou correspondência difícil e rara. Aí ela, quando se desdobra, quer dizer, quando desencarna, vai transpor com rapidez o tempo e a distância para encontrar estes filhos. Mas é interessante que ela é muito sutil, aqui a gente deixa para dizer outro dia, é muito sutil, porque a gente fica, é uma sutileza que tem que ler todinho para a gente perceber o clima. O clima é de uma pessoa que realmente teve a ingratidão dos filhos. Em algum momento ele diz, é dito no texto, nos comentários, ela se esforçou para que isso não acontecesse a vida toda, mas ela sustentava-os e eles não percebiam assim, o valor dela. Por isso que ela dizia que era tão insegura, assim, não é? Mas ela agora estava segura, ia continuar ajudando. Tinha uma filha que tinha ido para a América, ela disse, eu já vou atrás da minha ovelha errante. Ela tem uma alegria para ver essa questão da família dela, mas é completamente engajada no que ela chama de renovação terrestre pelo Espiritismo. E na arte, ela fala uma parte aqui muito... Pincéis, me deem pincéis para me mostrar a arte a partir do Espiritismo, quer dizer, dos mundos e das belezas que ela via, nas cores que ela disse que foi perdendo de ver, por causa que a cegueira, devido ao trabalho excessivo com a miniatura, foi chegando. E ela disse, eu já não via, assim, com esses olhos da carne, as cores, as cintilações dos sóis, da beleza de tudo que eu tivera na juventude. Então, é muito bonito, não é? É muito bonita a história da viúva Foulon, ou da artista Wallis, W-O-L-L-I-S, Wallis, e a gente fica aqui aprendendo a ver as coisas do tamanho que elas são, como dizia minha mãe. Quer dizer, não exagerar muito na dor. Passar pelas coisas que se chama dor ou sofrimento com uma certa grandeza de alma, plantando o que for possível nos corações, para que a gente possa encontrar este contentamento, porque a felicidade é um estado de espírito. E este estado de espírito, o estado da consciência, nos vincula a mundos e pessoas que estão no outro plano da vida, quando a gente passa para o outro plano, que também sintonizam esse estado de coisas do nosso ser, não é? Então, vamos ver também, tem uma hora que ela consola a viúva
do Kardec, a esposa do Kardec. Ela diz, mas você que me ensinou tanto, está se abatendo, não, eu vou ficar mais perto de você que nunca. E assim que você vier para cá, nós vamos, tipo assim, passear, nós vamos conhecer coisas lindas, vamos passar um tempo fazendo coisas juntas, ela disse assim. Então, vamos perceber como a vida continua de uma forma bonita nessa área dos afetos e como nós podemos, com as nossas superações íntimas, encontrar paisagens em mundos mais felizes, que não nos apartam dos outros, não nos apartam da terra, não nos apartam dos entes amados. Ao contrário, com rapidez imensa, a gente chega até eles e com uma outra disposição de espírito. Não é? Porque a gente aí já tem uma noção da igualdade de todos perante Deus e que uns mais cedo, outros depois, todos alcançaremos esses estágios de maior felicidade. Muita paz.